Caríssimos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Quinta-feira da oitava da Páscoa. Caminhamos neste tempo pascal com Cristo vivo e ressuscitado. E vendo e ouvindo as aparições de Jesus aos discípulos, também somos convidados a meditarmos e a refletirmos sobre essa presença de Deus, presença do Cristo na nossa vida. Ouvindo a primeira leitura e o evangelho de hoje, a primeira leitura é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26, e o evangelho é tirado de Lucas, capítulo 24, de 35 a 48, parece que não estamos falando dos mesmos discípulos, mas o autor dos dois textos é o mesmo, Lucas. Porque no evangelho, os discípulos de Emaús voltaram e contaram tudo o que havia acontecido. E eles ainda estavam contando, Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. E a situação piora porque eles ficam mais assustados. E Jesus vai dizer para eles assim, ouçam só o trecho do que Jesus diz aos discípulos. Por que estáis preocupados? Verso 38. E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Meus irmãos e irmãs, quando falta a fé, nada consegue dar provas de que aquilo é real. Lembremos que os discípulos de Emaús estão nesse meio. Eles caminharam, o seu coração se aqueceu, eles viram o Senhor ao partir do pão e tiveram dúvida. Lucas ressalta que a aparição do ressuscitado é uma aparição de dúvida. E por que é uma aparição de dúvida, Padre? O ressuscitado, Jesus não ressuscitou? Jesus ressuscitou. Só que é preciso ter fé. É preciso confiar na ação desse Deus no nosso meio. É preciso confiar que esse Senhor nosso Deus, que o Deus ressuscitou o Cristo. É preciso abrir o coração a isso com decisão e com coragem. Senão não existe aparição, sinal, milagre que resolva. Jesus não vai dizer aos judeus: vocês não vão ver nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? A fé dos ninivitas, que mesmo não sendo judeus, creem, se convertem e alcançam a salvação? Se não existir fé, se não sair da incredulidade, se não romper com o pecado não é isso. O pecado é não crer. Porque se você crê na ação de Deus na sua vida, você não vai fazer nada de errado. Você vai preservar o seu corpo, o corpo do irmão, você vai preservar a sua relação com o irmão, com Deus, com o outro. Você vai abrir-se a esse novo e não fechar-se. Os discípulos têm medo. E eu acho interessante que Lucas vai dizer: foi-lhes aberto a inteligência, para que eles pudessem compreender o que a palavra diz. Mas daqui a pouco nós vamos ouvir o texto da Assunção, da ascensão de Jesus aos céus, e Lucas nos narra o quê? Os discípulos ainda não acreditavam. E por que não acreditavam? Para Lucas, porque falta a graça do Espírito. É o Espírito que te faz crer. É o Espírito que te faz compreender as maravilhas do Senhor. Primeira leitura de hoje. Atos 3, de 11 a 26. O homem aleijado tinha acabado de ser curado pelo nome de Jesus. Entra com João e Pedro para dentro do templo, saltando e louvando a Deus. E as pessoas ao em volta estão assustadas. E o que Pedro vai dizer parece nem ser o Pedro que estava lá em Lucas. Por que vocês estão assustados?
Esse homem aqui não foi curado pela nossa força, nem pela nossa ação. Isso é obra daquele que Deus glorificou. E que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, diz a eles: o vosso Deus, o nosso Deus, o Deus que deu a cada um de nós a vida, que nos criou pelo Verbo divino, o Deus que resgatou-nos através do seu Filho do pecado para a vida verdadeira. É esse Deus que glorificou o Cristo, que vós condenastes. Pedro acusa mais duramente do que no discurso de Pentecostes. Vós condenastes, vós rejeitastes Jesus e o trocastes por um bandido, mas Deus o ressuscitou. Verso 15, ouçam esse trecho. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Ou seja, aqueles que estão com medo lá em Lucas porque não têm fé, agora dizem: nós somos as testemunhas. Nós, aqueles que caminhamos com Ele e pela graça do Espírito compreendemos, recebemos esse impulso que nos fez decidir por caminhar com o Senhor. Esse impulso que nos fez acreditar que no nome de Jesus esse homem foi fortalecido. O nome significa a graça que vem de Deus o fortaleceu e o sustentou. Que possamos pedir ao Senhor essa graça. A graça de sermos sustentados, de sairmos da incredulidade. O pecado aqui está marcado por essa incredulidade, não abrir-se a Deus e ficar achando sinais aqui ou ali e esquecer desse Senhor. Quem faz a graça é o Cristo, é a ação do Espírito em nosso meio, é Deus que nos envolve. Os santos intercedem, mas é Deus que nos concede a graça e precisamos romper com essa incredulidade. Precisamos abrir. Eu gosto do texto de Lucas do Evangelho de hoje, porque parece que Jesus abre a cabeça dos discípulos e diz: vocês precisam crer, vocês precisam compreender como é maravilhoso a graça de Deus. Arrependei-vos e volte para o Senhor. O Senhor tem piedade de cada um de vós, mas é preciso que se arrependa, é preciso que se decida. E o verso 25 vai nos dizer assim: vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com os vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Não só as famílias judias, não só as famílias católicas, todas as famílias. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. E Pedro ainda vai alertar: esse Senhor voltará. Por isso que é preciso que se converta. Por isso que nós estamos anunciando com decisão e coragem. Porque quando voltar, ele virá reunir a todos em torno de si. Meu irmão, minha irmã, saia do medo, da dúvida e tenha coragem. Dê o passo. Mas, Padre, como? Peça a luz do Espírito que te ilumine, para que você possa dar esse passo de fé e confiar que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus que veio a cada um de nós para nos dar a vida verdadeira. Peça essa graça nesse tempo pascal, de abrir o seu coração, a sua mente, a sua vida para compreender a grandiosidade desse amor de Deus por você. Esse amor que supera todas as coisas, esse amor que supera a morte, por amor a você, para que você possa encontrar o caminho da vida, para que você possa se deixar guiar pela luz verdadeira e não por tantas luzes que nos rodeiam. Fique com Deus, que Deus te proteja e te abençoe, e
e te conceda a graça de ser fiel ao projeto do Cristo. Fique em paz.